E aí, gente, beleza? Nós vamos começar agora a nossa quinta videoaula do módulo 3 do curso de Game Maker. Então, nessa aula, nós iremos estar desenvolvendo uma espécie de inventário, por assim dizer. Vai ser bem simples, bem básico, né? Porque não tem condição da gente ensinar algo muito trabalhado. Aqueles inventários vocês já estão acostumados em jogos mais complexos de RPG. São mais trabalhados, mais difíceis de serem feitos, então por isso não ia ter condição de ser ensinado assim só numa aula, e principalmente que é algo mais complexo, não é algo muito básico. Mas nessa aula nós vamos aprender como criar algo bem simples, para vocês já estarem sabendo como é que armazenam objetos, como é que podem colecionar itens, algo que pode ser utilizado não só em RPGs especificamente, mas em qualquer tipo de jogo. Tá beleza, pessoal? Pois bem, vamos criar um novo objeto, chama ele de obj_control. Uma das... agora eu não sei se é com 2T e um L ou se... não, eu acho que é com 2L. Beleza, sem sprite, como já é de costume. Add event create. E nós vamos precisar desse objeto para muitas coisas. Então, para ficar mais organizado, nós vamos adicionar um bloco aqui. Esse bloco de código nós vamos criar as variáveis que nós vamos armazenar os itens. E eu vou arrastar este ícone aqui, soltar aqui em cima, ó. Isso é um comentário do drag and drop. É interessante, você pode comentar fora do código. Aí eu vou colocar inventário aqui, beleza. Aqui em cima está o nome inventário, eu sei que esse bloco de código é o inventário. Eu faço isso é muito útil, porque aí depois eu vou colocar um outro bloco aqui, que eu vou chamar de flags, e vou arrastar o bloco de código para cá, onde eu vou adicionar outras variáveis. Organizando dessa forma, nossos blocos de código vão ter muito menos conteúdo dentro deles e vai ficar muito mais fácil de ler. É sempre bom você tentar fazer o seu código mais limpo possível, mais curto possível, porque senão você vai se perder num código com milhares de linhas. E realmente tem uma hora que o código começa a crescer muito, então se você não for organizado, você vai se perder em tanto conteúdo. Por isso é bom organizar dessa forma. Vou deletar por enquanto esses dois blocos aqui. O nosso pseudo inventário basicamente vai ser o seguinte. Eu vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de apples, com 2 P's, né? Que vai ser igual a 0. Keys vai ser igual a 0. Vou colocar aqui inventário, um comentário para me saber o que é. E basicamente no que eu for conseguindo maçãs eu vou adicionando aqui a variável maçãs, e no que eu for conseguindo mais chaves eu vou adicionando aqui. Para ficar mais fácil para a gente usar, nós vamos deixar assim mesmo, tá sem problema. Confirmar aqui. E agora no nosso objeto Apple, abrir o código dele, e o que é que eu vou fazer? Antes dela ser destruída, colocar nessa linha entre um e outro, eu vou aumentar em 1 o valor daquela variável que está no objeto Apple. Como é que eu faço para acessar uma variável que está em outro objeto? Essa é uma dica interessante, ó. Underline control, que eu não salvei ainda, por isso o Game Maker não está encontrando ele. Ponto, o nome da variável que eu quero. No caso é apples, mais igual a 1. Confirmar aqui, ok. Confirmei nosso objeto control. Abrir de novo aqui o apple. Então tá aqui, ó. Notem que agora mudou de cor o nome objeto control. Para você acessar uma variável que está em outro objeto, a fórmula é simplesmente essa: nome do objeto, ponto, nome da variável. Agora digamos que tenha vários objetos do mesmo tipo na nossa ROM. E aí como é que eu faço? Aí fica mais difícil.
Porque digamos que tenha 30 objetos control. Aí fica complicado para mim acessar a variável de um deles em especial. Vou apresentar a vocês uma outra novidade aqui, ó. Abrir nossa room. Passar o cursor do mouse aqui em cima da maçã. Se você observar, ó, eu quero que vocês prestem atenção aqui onde eu estou passando o mouse. Coloquei o mouse em cima da maçã. Observe que apareceu ID. ID inst 8D98553FE. Esse é o nome exclusivo, a identidade exclusiva desse objeto no nosso jogo. Não existem dois objetos com uma ID idêntica numa mesma room. Ó, nosso herói está aqui com outro. E como vocês observam, nós temos vários blocos vermelhos representando a parede, mas cada um tem uma ID exclusiva. Se eu quiser acessar uma variável de um desses objetos em específico, eu posso simplesmente utilizar a ID dele ao invés de utilizar o nome de objeto. Eu poderia vir no nosso objeto control e ao invés de colocar objeto control não, no nosso objeto Apple, e em vez de colocar o nome objeto control aqui, colocar a ID do objeto control, que nós vamos inserir agora. Seria o objeto control aqui. Outra coisa importante: sempre que uma room se fecha, todos os dados dela são perdidos, os objetos são destruídos, etc. e tal. Para com que o nosso objeto não seja destruído, é muito importante a gente marcar aqui, ó, persistente. Você marcando essa caixa aqui, o objeto ele nunca vai deixar de existir. A partir do momento que ele foi criado, ele só vai deixar de existir se você destruir ele manualmente. Mas ele é herdado de uma room para outra. Ele vai estar em todas as rooms. Por isso, as variáveis que a gente armazenar dentro dele vão continuar dentro dele. Então, em toda room, a quantidade de maçãs que você vai ter guardada, a quantidade de chaves que você vai ter guardada vai continuar sendo a mesma, porque está no objeto control e ele passa os valores de uma room para outra, porque nós marcamos ele como persistente. Então, agora vamos adicionar aqui a nossa chave, obj key. Vamos adicionar um sprite. Maze platform. Cadê a chave? Que eu sei que tem chave aqui. Tá aqui as chaves. Eu vou pegar essa chave black, que black.png. Colocar o nome de spr_key. Confirmei e beleza. Na nossa room teste eu também vou colocar uma chave para variar. E no nosso objeto key fazer a mesma coisa. Collision com o objeto herói. Eu vou copiar o código que está aqui no objeto Apple. Preguiça de digitar. Copiar tudo aqui. Adicionar o nosso objeto herói. Só que dessa vez, em vez de acessar a variável objeto control.apples, eu vou acessar a .keys, né? O som vai ser o mesmo. Deixa o som do objeto Apple mesmo. Instance destroy. Eu poderia mudar o som do objeto Apple para algo mais sugestivo, tipo snd item, mas estou com preguiça. Rapaz, que professor tá ensinando errado, hein? Não aprendam preguiça comigo não, tá? Aprendam só o que presta. Então, deixa eu dar play para ver se está funcionando tudo perfeitamente, se não vai dar nenhum erro. Tá aqui, peguei a maçã, fez barulhinho. Peguei a chave, fez barulhinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o nosso objeto control objeto control não, vou colocar um outro objeto para desenhar na tela a quantidade de maçã e a quantidade de coisa que nós temos. Adicionar um novo objeto, obj_HUD. HUD. Parece que é Read App Display, que quer dizer HUD, que seria uma espécie de uma tela que fica na parte de cima da tela, basicamente isso. Eu não tenho certeza se a sigla de HUD quer dizer isso não, tá?
então eu não vou deixar nenhum sprite. E com esse objeto HUD nós vamos desenhar na tela a quantidade de maçãs que a pessoa tem e a quantidade de chaves. Como é que a gente faz isso? Add event, draw. Tudo referente a desenho, como eu expliquei, eu acho que foi no módulo 1. Tudo referente a desenho, funções de desenho do GameMaker, a gente tem que colocar no evento draw. O GameMaker, ele desenha as coisas na tela num momento específico. Primeiro ele executa as coisas que estão no step, por exemplo, a posição dos objetos. Você muda a posição X dele. E depois, quando chegar aqui no evento draw, é que ele vai fazer as operações de desenho, mudar a posição dos sprites na tela. São duas coisas que acontecem em momentos diferentes, tá? Os códigos do evento step não são automaticamente mostrados na sua tela, não. Primeiro muda o step, depois que executou todo o código step de todos os objetos, só quando chegar no evento draw é que ele vai mudar os sprites de posição na tela, aplicar todos os efeitos que você tiver colocado no seu jogo. Isso é muito importante você ter em mente. E funções de desenho só funcionam no evento draw. Arrastar um código para cá. Todas as funções referentes a desenho começam com draw. É draw underline alguma coisa. Deixa eu ver aqui, draw sprite. Eu quero desenhar um sprite na tela. O sprite que eu vou desenhar vai ser o spr underline apple inicialmente. Subimagem é a única que tem, a primeira, a 0. E a posição, acho que eu vou colocar 50 por 50. Adicionar aqui na home test. Quando eu passo o mouse em cima, aparece o nome do objeto. E também aparece a ID, como vocês podem observar. Deixa eu confirmar aqui. Dar um playzão da vida. E tá aqui a minha maçã numa posição terrível. Ficou horrível. Vou subir mais um pouco. Que no eixo de X eu vou desenhar ela na posição 20. Agora eu vou copiar. E daí agora eu vou colocar para desenhar aqui. E eu vou colocar 150 no eixo de X. Deixa eu ver se vai desenhar numa posição legal. Tá legal. Depois vocês refinam mais o posicionamento. Próximo passo vai ser a gente desenhar a quantidade de itens que tem. Pra gente escrever a quantidade de itens que tem, eu vou utilizar números de 0 a 10, etc e tal, ser feliz da vida. Pra gente poder escrever algo na tela, a gente primeiro precisa configurar uma fonte, como a gente fez no módulo 1. Então a gente clica aqui, create a fonte. O nome da fonte vai ser fonte underline HUD. Vou colocar negrito. E o tamanho dela eu vou colocar 16. Beleza, vai ser isso. Tá aqui a fonte HUD. Agora eu vou fazer o seguinte. Comentar aqui, desenhar sprites, desenhar textos, com X ou com S. Que vergonha, o ensino público tá triste. Coitado, minha professora de português era tão boa. Agora nós vamos lá. Primeiro nós temos que configurar a fonte que nós vamos utilizar. Draw set fonte. O nome da
fonte é fonte underline HUD. Antes de você escrever, você precisa indicar para o GameMaker qual é a fonte que você vai utilizar. E agora nós vamos escrever o texto. Draw text. Então, inicialmente, eu vou desenhar a quantidade de maçãs que nós temos. Posição em X, eu vou colocar 60, que é para ficar um pouquinho depois da nossa maçã. E em Y eu vou colocar 20. E eu tenho que colocar o texto também. O texto é uma string. Como é que nós vamos fazer aqui? Então, eu posso colocar aqui direto o nome obj control ponto equals. Porém, eu acho que não vai funcionar. Deixa eu checar aqui para ter certeza. Tá tudo bonitinho aqui. Deixa eu dar play para ver se realmente não vai funcionar. Vamos lá. Não, funcionou sim. Eu pensei que talvez não funcionasse pelo fato de objeto control ser numérico. E aqui pede uma string, né? Mas o GameMaker converteu automaticamente para string. Vocês lembram, né? Que string é texto. E texto e número são coisas diferentes para o GameMaker. A posição ficou horrível. Em vez de 60, deixa eu ver aqui. O sprite tem 32 pixels de largura, né? Eu acho que é 32 por 32. Então, no mínimo, eu teria que colocar 50 mais 32, que dá 82. Vou colocar 92 pixels aqui. Vamos ver. Agora se o número vai ficar numa posição legal. Tá mais interessante. Para dar uma centralizada, eu vou descer um pouco o número. Em vez de 20 eu vou colocar 25. Agora eu vou copiar isso aqui. Então vamos lá, 150 é a posição que o sprite da chave está. Então se a largura é 32 pixels, a largura do sprite, então teria que ser 182 o valor mínimo. Então eu vou colocar 192. São cálculozinhos bobos assim que você vai aprendendo com a prática. Uma coisa que vocês vão usar muito em desenvolvimento de jogos é a regra de 3. Então quando você for estudar isso na escola, fique atento. Pronto, tá aí. Ou será que eu deveria colocar o número antes? Não é tudo questão de estética. Nosso objetivo agora não é se preocupar com a estética da coisa, não. Vamos ver. Pronto, subiu ali um. Subiu ali um. Beleza. Agora a próxima coisa que eu vou fazer vai ser o portão para a gente passar para o próximo nível. Isso é o que a gente já quer fazer logo. No próximo vídeo eu já quero tratar mais da parte das flags, que seriam a gente só permitir que determinadas coisas aconteçam se outras coisas acontecerem primeiro. Por exemplo, você vai falar com a menina lhe dá uma chave. Pronto, depois que a menina lhe deu a chave, ela não vai lhe dar outra chave. Acabou, já era. Ela já disparou a flag de entregar a chave. Então vamos lá, eu vou criar um outro objeto, obj portal. O sprite desse objeto portal vai ser um sprite trancado. Cadê? Peguei esse aqui, lock black. SPR lock. Ok. Ok. Deixa eu deletar aqui, vou colocar aqui.
Aí agora deixa eu vir aqui nos tiles. Fazer uma pequena mudança. Cadê pra me fechar? Fechar aqui, beleza. Agora o objeto, deixa eu colocar objetos parede aqui. Beleza, então o que é que nós vamos fazer? No nosso objeto herói, collision com o objeto portal. Colidindo com o objeto portal, nós vamos checar quantas chaves nós temos. If obj underline control ponto keys maior do que 0, e eu vou colocar para ficar bonitinho tudo isso dentro de parênteses. Deixa eu ver se a função é assim. Gotou. E o problema é que eu não criei uma outra room, por isso eu vou criá-la agora. Tá aparecendo erro aqui porque eu não coloquei nenhuma room aqui dentro. Então deixa eu criar uma outra room. Vou renomear aqui pra... Deixa eu ver... área 1. Vou adicionar área 2 aqui. Vou carregar um outro background. Back areia. Load background. Sand. Sand é areia. Vou voltar aqui a área 2. Aqui em backgrounds vou desmarcar draw color para otimizar o desempenho do jogo. E aqui onde está no background eu vou trocar para areia. Areia. Bocó. Pronto. E aqui em gotou eu vou colocar... Não é o nome não, né? Área 2, funcionou. Deixa eu ver se vai dar certo, porque ele estava pedindo o número da room. Então vamos ver se ele vai para a room que eu estou pedindo. Vamos debugar. Então vamos lá. A princípio não está indo. Agora deixa eu pegar a chave. Pronto, eu tenho uma chave. Pronto, mudou de room. Porque isso acontece é bem óbvio, né? Eu checo se eu tenho alguma chave. Se eu tiver mais que 0 chaves, então eu sou capaz de abrir. Porém, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui. Eu tenho que pegar o obj underline control ponto keys e tirar uma chave do inventário. Menos igual a 1 aqui, como vocês estão observando, é o mesmo esqueminha com o sinal de mais. Objeto control.keys menos igual a 1 é a mesma coisa que eu colocar objeto control.keys é igual a objeto control.keys menos 1. Aí eu fazendo isso daqui, quando chegar na próxima room, ó, área 2, eu vou adicionar aqui o objeto HUD, nosso objeto herói. Eu não preciso adicionar novamente o objeto control, porque o objeto control ele é persistente. Como eu já adicionei na nossa área 1, ele automaticamente passa para a área 2. Vamos constatar para ver se isso está certo.
pegar uma maçã aqui, pegar uma chave. Passei. Pronto, automaticamente diminuiu a chave. Eu usei aquela chave, então eu perdi ela, mas eu continuo com uma maçã aqui. Então isso vai ser muito importante para a gente poder continuar guardando os itens aí no nosso inventário, poder utilizar eles sempre que for necessário. Aí aqui agora a gente pode fazer alguma firulinha. Deixa eu vir aqui nos tiles, back chile. Eu vou fazer um negocinho aqui. Fechar o compile form aqui. Aqui tá nossa maçã, só por fins meramente didáticos, e vamos dar play. Peguei a maçã, peguei a chave. Pronto, passei. Ainda estou com uma maçã, agora estou com duas maçãs. Maçãs que eu peguei em níveis diferentes. Então tenham bem em mente isso daí, isso é algo muito importante que vocês com toda certeza vão utilizar todos em seus jogos. Muita gente tem dor de cabeça porque às vezes faz o seu jogo, mesmo sendo um jogo desse estilo aqui, às vezes faz um jogo de plataforma e não consegue passar as vidas de uma fase para outra. O segredo é esse daqui. E aí você tendo todas as variáveis desse jeito assim no mesmo lugar, fica fácil também para você criar save games. O Game Maker tem um sistema próprio de save games, mas não é tão bom quanto você poder criar o seu personalizado. E aí você tendo as variáveis já aí acessíveis, fica fácil gravar elas no arquivo e ler quando você precisar. Então essa forma aqui é uma forma muito legal de trabalhar. O inventário é mais ou menos isso mesmo, você vai ter as variáveis para você ir armazenando os itens que você vai colecionando. E numa tela que você vai abrir, você só vai exibir essa lista de itens, mas a teoria é mais ou menos essa daí mesmo, tá certo, pessoal? Então, por enquanto nossa aula vai ficar por isso. E na próxima aula eu pretendo dar uma trabalhada nos diálogos e tentar projetar algo bastante interessante aí pra vocês verem, tá? Pra gente terminar aqui o nosso joguinho estilo RPG, pra gente poder passar para o nosso joguinho estilo plataforma no último módulo do nosso curso, tá? Pois valeu, pessoal, como sempre é um prazer dar aula pra vocês. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, dá um joinha aí embaixo, aperta em gostei. Vocês também podem favoritar o vídeo. Qualquer dúvida, qualquer dica, deixem um comentário aí embaixo. Também vou pedir vocês para se inscreverem na nossa página do Facebook, que eu estou colocando o link aí para vocês observarem. E também se inscreverem no nosso Twitter, para a gente poder estar conversando melhor, trocando umas ideias para eu desenvolver um conteúdo melhor nas próximas videoaulas, agradar mais a vocês, saberem exatamente o que é que vocês estão querendo aí, tá bom, pessoal? E como sempre, podem compartilhar os vídeos aí. Se vocês quiserem estar antenados com o conteúdo do nosso canal, podem clicar em inscrever-se, que aí toda videoaula nova que eu colocar, automaticamente vocês vão ver aí no feed do YouTube de vocês. Tá bom, pessoal? Pois valeuzão aí, muito obrigado aí mais uma vez por vocês terem assistido essa aula até o final, e eu vou indo aí. Até mais!